A graça é para a igreja. O momento que agora a gente vai receber o nosso alimento, né? Que é a palavra do Senhor para edificar as nossas vidas, né? Então vamos colocar a vida do nosso querido nessa noite, né? Nosso irmão Reinaldo, né? Para que o Espírito Santo possa conduzir através da vida dele essa palavra que vai nos abençoar, vai nos direcionar. Amém? Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus, que nós queremos te louvar, te agradecer e bendizer ao Senhor por todas as coisas. Pai, é com muita alegria que neste momento nós queremos receber este alimento, a sua palavra que veio para edificar a nossa vida. Eis a palavra que é o nosso alimento, que é o nosso consumo, mas que não venha ser somente para esta noite, meu Pai, mas no decorrer da nossa semana, cada dia, meu Pai, nós possamos lembrar de cada palavra que for dita aqui, meu Pai, através da boca do nosso querido amado irmão, que vai ser usado agora pelo Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor enche ele agora, meu Pai, do teu querer, da tua vontade, dá ele sabedoria do alto agora neste momento, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós louvamos ao Senhor e agradecemos para o amado Pai querido mais um dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado e agradecido seja o Senhor. Amém, igreja. Pode sentar. Glórias a Deus. A paz a todos aqueles que estão nos assistindo em casa, através da internet. Aleluia. Louvores primeiro, né? O fato de nós nos prostrarmos diante da cruz. Simplesmente você se prostrar diante da cruz, através do sangue de Jesus, é o suficiente. O tema da palavra desta noite, que nós vamos falar, nós vamos meditar: Jesus é suficiente para a sua vida. Aleluia. Quando você está prostrado diante dos pés do Senhor, somente isso é suficiente para mim e para a sua vida. E nessa palavra nós vamos meditar essa noite. Eu creio que o Espírito Santo do Senhor, Ele há de traduzir aos corações. Nós vamos meditar, vamos entrar na palavra. Glória a Deus. Mateus capítulo 8, versículo 1. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: aleluia, santo é o Senhor. Quando ele desceu do monte, seguiu uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero que seja purificado. Obrigado, pastor Márcio. Quero, seja purificado. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não conte isso a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Clique sua cabeça mais uma vez. Pai, em nome de Jesus Cristo, sobre essa palavra, meu Deus, ó Pai, nós pedimos o seu auxílio, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor venha a impactar, traduzir ao coração de quem vai se achegar, daquele que está necessitando nesta noite do mover especial, meu Deus, de cura. Aleluia. O Senhor passou pela face dessa terra, apregoando, meu Deus, a sua palavra e a salvação aos seus, a toda essa nação, e fazendo prodígios, milagres e maravilhas. E nós dependemos inteiramente do Senhor, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor nos traga como rema ao nosso coração, a descer sobre o nosso espírito essa palavra reveladora, assim como, meu Deus, a sua palavra se revela e se renova a cada manhã. É que nós entregamos a direção desse culto, Espírito Santo do Senhor. Tu tens total liberdade aqui no meio de nós. Tu tens total liberdade de fazer, meu Deus, assim como o Senhor deseja fazer, de curar assim como o Senhor quer curar, de usar, meu Deus, ó Pai, a cada um dos seus aqui como o Senhor quer fazer essa noite. E nós te damos a plena liberdade, Espírito Santo, e te convidamos, auxilia-nos, ó Deus, nessa palavra essa noite, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Como é bom nós termos o nosso Senhor como suficiente nas nossas vidas, né? Deus, quando
traduziu essa palavra, como trouxe a base do meu coração, e veio a base da memória, todas as últimas coisas que eu vivi, que nós vivemos, que a igreja viveu nesses últimos meses, nesse último ano, um ano difícil, e sabemos que o Senhor, Ele foi suficiente. Por que foi suficiente? Porque nós estamos aqui, independente daquilo que passamos, meio às tribulações, meio às enfermidades, às provações, o Senhor, Ele foi suficiente. E Ele fala para mim e para você, Ele continua sendo suficiente para você, aonde quer que você ande, o que quer que você passe, nunca se esqueça disso. O Senhor, Ele é suficiente. Aleluia. E nós vamos compartilhar essa noite 3 milagres extraordinários que o Senhor Jesus, Ele fez, que está na palavra de Deus. Talvez muitos de nós já ouvimos essa passagem, que nós vamos começar a falar um pouco aqui do leproso, depois do cego, que foi no tanque de Siloé, lavou os olhos ali, depois que Jesus escarrou ali no barro, fez o lodo, untou os seus olhos, e depois da passagem ali, onde o apóstolo Pedro e João, na entrada do templo, diante de um coxo, e o Senhor foi suficiente nessas 3 passagens, para que a glória dele fosse resplandecida, e chegasse a testemunho a todos os homens. Aleluias! E nós sabemos que a lepra naquele tempo era uma doença totalmente contagiosa, uma doença infecciosa. E esse leproso se encontrava numa condição doente, física e emocional. Toda a enfermidade manifesta no corpo físico, ela atinge não só o físico, como também o seu emocional. Isso é fato, isso é comprovado pela medicina, né? Temos uma irmã que é psicóloga nessa igreja, que pode muito bem falar sobre isso. As doenças psicossomáticas, os transtornos físicos, e querendo ou não, acarreta sobre você também a enfermidade emocional. Mas nós temos um Jesus, um Deus suficiente, maravilhoso, que quando Ele faz a sua obra, Ele faz por inteiro, Ele faz 100%. Veja, não sei se alguém no meio de nós, esta noite, está passando por um processo de tratamento de enfermidade, de doença física, de doença na alma, mas o Senhor diz que Ele é suficiente, e Ele vai te curar esta noite, porque nós temos que esse Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente será. Ele faz com perfeição. Jesus, Ele passou pela face dessa terra curando, e as curas que Ele fazia contagiavam as pessoas, as suas palavras contagiavam as pessoas. E nessa palavra que, diante da cura do leproso, quando ele estava no monte, no sermão da montanha, em que uma grande multidão seguia o Senhor, Ele desce daquela montanha e tem esse primeiro impacto com aquele leproso, com aquele homem que estava com a lepra, e era uma doença tão terrível, que ele tinha que ser extirpado do meio em que ele vivia. Ele automaticamente, quando ele recebia o protocolo diagnóstico dessa doença, da lepra, ele tinha que sair da sua moradia, ele tinha que deixar as pessoas que ele tinha afeto, em que ele tinha contato. Doença infecciosa, doença contagiosa. Vivemos uma época, uma era de pandemia, onde alguns de nós aqui passaram por esse processo de estar totalmente exilado dentro de uma área hospitalar, de uma área onde cuida de pessoas com doenças transmissíveis, isolamento. E como é difícil isso, o primeiro impacto emocional, ao saber que você sai do seio da sua família, do seio do seu relacionamento, e agora você está num lugar que você não tem contato mais com as pessoas que você ama. Essa situação que ocorre na face da terra hoje, nos traz a nós refletirmos o quão é importante a valorização de nós enxergarmos um Deus que veio a essa terra e nos trouxe salvação, e nos trouxe cura em todas as áreas da nossa vida. E é difícil. Como foi difícil para esse leproso? E quando desceu do monte, seguiu uma grande multidão. Veio o leproso e adorou, dizendo: Senhor,
se quiseres, podes purificar-me. E as histórias dizem que ele era conduzido a um vale onde tinham várias pessoas doentes de lepra, um leprosário. Ali eles ficavam, ali, com pessoas com características, com grau de enfermidade igual, parecida com ele, em que caía dedo, em que caía orelha, e que ia acontecendo isso, aquilo, esperando o dia que chegasse até ao dia da sua morte, ele morrer naquele lugar. E qual o sentimento que isso nos traz à base da memória quando nós estamos no estreito, estamos passando pelo estreito que Deus permitiu para que nós fôssemos provados e aprovados no Senhor, para que nós levamos à base da nossa memória o quão suficiente é este Senhor na minha vida e na sua vida. Deus que é o dono da medicina, Deus que sabe de todas as coisas, Deus que criou todas as ervas medicinais, Deus que criou os médicos, Deus que criou os enfermeiros, Deus que criou as medicações. Ele é suficiente. Quando você esteve naquele quadro infeccioso pelo Covid, ou mesmo em tratamento na sua casa, ou hospitalizado, saiba de uma coisa, nós agradecemos, como eu agradeci aos médicos e aos enfermeiros, mas Jesus foi suficiente. Muitos que estão aqui no meio de nós, que passaram por isso, ou estão passando por outra situação de enfermidade, Jesus foi e é o suficiente, ou não, nenhuma medicação teria feito efeito. Aleluia. Se o Senhor Jesus, se o Deus que é suficiente, Ele não intervir, as coisas não acontecem. E nós sabemos que Ele é o Senhor que Ele usa os seus recursos, usa a medicina, mas é Ele que faz. Como esses dias, comentando aqui na oração de terça-feira, está sendo uma bênção, começou essa terça-feira agora passada com o pastor Márcio, o irmão Dilaldo, com vacina ou sem vacina, meu irmão, o Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente. Porque se assim Ele aprove, você é curado. Se Ele não aprove, você vai para a glória dEle. É assim que Deus Ele faz. E o Senhor traz a base da memória. Nós refletimos sobre essa autossuficiência de Deus em todas as coisas que nós passamos. E automaticamente esse leproso, quando ele ouve, ele sabe desse Senhor, desse Jesus que estava no monte, que agora entra ali na cidade, e esses leprosos eram conduzidos à extremidade da cidade, nesse leprosário, nesse vale do leprosário, ele ouve, ele vai-se ao encontro do Senhor Jesus, porque no coração dele, eu creio que era a última esperança que ele tinha. Apesar de talvez ele desconhecer a total natureza do Senhor Jesus, do Deus que cura, do Deus que pode, do Deus do impossível, da onde que nós estamos ali fechados no ambiente de quatro paredes e não sabemos mais o que fazer, então inteiramente nas mãos de algumas pessoas. E o Senhor permite esses momentos para que eu e você entendamos que Ele é o suficiente. E disse ele: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Então você imagina ele chegando, ele entrando ali na cidade. Nas histórias diz que quando um leproso, ele era chegado na cidade, ele tinha com a mão na frente falando leproso, leproso, para que as pessoas ouvissem e as pessoas se afastassem, desse tempo de se afastar dele, porque sabiam que era uma doença infecciosa e contagiosa. E se ele tivesse contato com aquelas pessoas, ele era morto, ele seria apedrejado naquele momento. Aleluias. E Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: quero, seja purificado. Então você imagina só, olha só o conteúdo, o aprendizado que nós temos dentro desse contexto. Como o Senhor, ele fala: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele não diz: Senhor, eu tenho lepra, me cura, por favor. Porque ele sabia que se ele manifestasse a doença que ele tinha ali, ele seria apedrejado antes que Jesus chegasse a ele. Porque era uma doença
amaldiçoada, era uma doença infecciosa. E Jesus também sabia do que estava acontecendo com ele, porque a sua palavra diz que ele é onisciente, onipresente e onipotente, ele sabe de todas as coisas. Aleluias! E imediatamente ele ficou, a mão tocou nele e disse: quero que seja, disse Jesus, purificado. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra, da lepra, diz a palavra de Deus. Então esse homem, ele se rendeu, ele se prostrou diante do Senhor onde estava, e quando chegava: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Ele não disse curado, pode me tornar limpo. E o Senhor foi ali e o tocou, porque ele se prostrou, ele colocou o seu coração diante do Senhor. E quando nós nos prostramos diante das adversidades que seja que nós estamos passando, o Senhor se compraz, como a tua palavra diz que ele não se compraz de coração aquebrantado. E o Senhor Jesus foi e tocou nele, e foi manifesto a cura sobre a vida dele naquele momento. Imagina o peso que saiu da sua vida, do seu interior, da alma dele que estava atribulada. Quanto tempo já fazia que ele não tinha contato? Esses dias orando por amigos, passou aí 15 dias no hospital, tem amigos que estão hospitalizados. Fica imaginando como que vai ser quando ele sair e estiver diante dos seus amigos, do seio da família, e falar: meu Deus, eu estou vivo, eu estou aqui, porque Jesus foi o suficiente. A medicina agiu? Sim, mas Jesus interviu. Eu fico imaginando essas pessoas aí entubadas, essas pessoas passando um processo lá, que na mente nossa do ser humano vai: Senhor, está nas suas mãos o poder da vida e da morte. Mas a qualquer momento a pessoa pode ir, ou a qualquer momento o Senhor pode curar radicalmente. E o Senhor contemplando, e o Senhor acolhendo a oração dos santos aqui na terra. A oração de cada um de nós, de cada um de vocês, tem um peso de intercessão tremendo. Porque quando você ora com intensidade, você ora com verdade, e ora com unção, e ora com autoridade, a oração sobe aos céus, e o Senhor acolhe essas orações. E agora ele fala: sou eu que vou intervir. Ele entra lá na UTI, ele entra lá no meio do tubo, ele entra lá no meio das medicações, ele entra onde a medicina está dizendo que não tem mais jeito, e ele faz, e ele cura, porque ele continua sendo suficiente para mim e para a sua vida, igreja. É o que o Senhor quer que nós entendamos essa noite, que o Senhor é suficiente. As coisas não aconteceram como queria que acontecesse o ano que passou, 2020. Levanta a cabeça, meu irmão, levanta a cabeça, garoto, porque não foi conforme você pensava, mas assim como Deus pensa, porque Ele é suficiente na minha e na sua vida ainda. Aleluia. E disse em seguida no versículo 4: disse-lhe então Jesus: olha, não conte isso a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou, para que lhe sirva de testemunho. Então nós vemos que o Senhor Jesus, mediante a qualquer situação que você está passando, que esse leproso estava passando, ele não queria expor. Ele não queria expor diante. Tem situações, meu irmão, que às vezes nós passamos por estreitos, e que você precisa da ajuda, você confia em Deus, mas a Bíblia diz: orai por todos os santos. Em Tiago capítulo 5, a palavra diz, o apóstolo fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e a oração de um justo surtirá seus efeitos. Tem coisas que às vezes Deus permite nós passarmos, e também situações que Deus permite que nós não venhamos a trazer a público. Jesus disse: não conte a ninguém. Vai diante daquele a quem interessa e conte para essa pessoa. Porque diante das adversidades, diante das situações que nós passamos, o Senhor é suficiente. Seja o que você está passando, abre a sua boca e fala: Senhor, eu estou passando por esse processo dentro da minha casa, com meu filho, com meu marido, com minha esposa, com minha filha. Fale com o Senhor. Ou você comente com alguém que assim Deus aprova o seu coração, que tem essência de amor, que tenha a essência de Cristo,
que tem a unção de Deus, que tem o bálsamo do Espírito Santo de Deus, a pessoa que vai somar com você. Sabe por que isso? Há quadros de testemunhos que nós testemunhamos, e para a edificação e promoção da fé, para que a fé das pessoas seja crescente, para que a fé das pessoas seja ali, naquele momento, suficiente, nós testemunhamos, mas temos que ter a direção do Espírito Santo de Deus, porque às vezes nós levamos a público o momento que está passando, e você não vai ter pessoas que somam com você. Sabe por quê, meu querido? Infelizmente existem pessoas que têm um coração que precisam ser tratados pelo Senhor, precisa ser visitado por Deus. A palavra do Senhor diz: alegrar-se com que se alegra, chorar com que se chora, e não é assim em nossos dias de hoje. E eu falo isso com propriedade, meu querido, porque eu passei um processo muito difícil alguns anos atrás, em que eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas por falta de sabedoria minha, fui confidencializar a algumas pessoas, e que isso não foi bom. Isso não foi bom. Deus, ele aprova pessoas maravilhosas, pessoas que amam de verdade, pessoas que têm essência do Evangelho, e me abraçaram ali verdadeiramente, sem me julgar. E assim que o Espírito Santo de Deus, ele quer que você entenda esse princípio. Confidencialize aquilo que aprove ao seu coração o Espírito Santo de Deus, a pessoa que soma com você. Eu vou sentar com o pastor Basílio, eu vou sentar com o pastor Márcio, eu vou sentar com o irmão Edilaldo, que eu sei que é uma pessoa de Deus, uma pessoa que soma comigo, uma pessoa que vai interceder comigo, uma pessoa que vai colocar as mãos sobre mim, uma pessoa que vai profetizar sobre a minha vida, e eu vou ver a glória de Deus se manifestar, porque Deus assim o usa. Amém, queridos? Para que nós não sejamos ainda mais impactados nessa enfermidade física e principalmente na alma, porque o que o doente físico no extremo ele mais precisa? De consolo. Fora o auxílio das medicações, eu preciso do amor, eu preciso ser abraçado, eu preciso ser amado, assim como Jesus amou. Eu não preciso ser julgado, ele está passando essa enfermidade, porque deve ser pecado, porque deve ser falta de oração, porque deve ser falta de ler a palavra de Deus. Quem sou eu para julgar o meu irmão? Assim como eu ouvi de um pastor dos pais da fé, meu e da Andréia, o pastor Ricardo Mantelato, que está na glória sentado com o Senhor hoje, que quando ele passou pelo processo do câncer, ouvimos pessoas falar assim: ele está passando isso porque é pecado, julgando um homem de Deus, um servo do Senhor, sem saber os propósitos por que Deus permitiu passar por aquele processo, e traz sobre a sua igreja, sobre a nossa igreja, aprendizado em tudo. Quando você está passando pelo processo, e que você está fechado, e que você está fora, como esse leproso teve, é porque Deus quer trabalhar no indivíduo, e Deus quer trabalhar no coletivo que está à volta. É assim que Deus faz. É assim por isso que nós vamos viver esse momento de pandemia do Covid. Eu estava comentando isso com um colega de trabalho esses dias. Alguns anos atrás, quando nós passávamos do lado de uma pessoa, nós tínhamos uma consulta hospitalar, quando nós vimos uma pessoa de máscara, fala a verdade, meu irmão, qual que era o sentimento que nós tínhamos? De passar distante? Se ele está com máscara, senão que ele tem alguma doença infecciosa, ele tem alguma coisa que é altamente transmissível. Não é assim que a gente pensava? Eu pensei assim. Passava ali em consulta no Hospital Ribeirão Pires, uma pessoa no pronto-socorro lá com máscara, opa, está com alguma coisa séria, que ele, se ele falasse, se ele tossisse, se ele espirrar, pode passar. E hoje? E hoje? Todo mundo portando máscara. Deus nivelou todo mundo na mesma condição, na mesma situação. Vê como que Deus ele faz as coisas, como que Deus ele permite as coisas acontecer. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas é no tempo de Deus, para Ele ensinar, para Ele treinar, para Ele lapidar o homem e a mulher de Deus, conforme Ele quer. Aleluia! E esse Deus, ele foi suficiente na vida desse leproso, porque ele saiu, e ele foi diante do sacerdote, foi testemunho daquilo que o Senhor falou na vida dele. Aleluias! E nós prosseguimos também na próxima passagem, conduz para mim, Júlio,
que Jesus foi suficiente para o cego de nascença. Olha só o versículo 1. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Olha só que primeiro, nós acabamos de falar isso. Às vezes, algumas coisas que acontecem é permissão de Deus para que Deus se manifeste no indivíduo ou no coletivo. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, mas quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. João 9:1-6. Olha que tremendo essa passagem, meus irmãos. Nós vimos aí no versículo 3 que ele falou: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Quando você esteve internado, quando você esteve isolado lá no quarto da tua casa, que Deus estava manifestando o seu querido na sua vida. Deus estava trazendo aquele momento que você estava quietinho, longe da televisão, longe de tudo. Quando estava lá hospitalizado, a primeira coisa que eu evitei ficar vendo esses jornais que falam um monte de desgraça. Assistir as coisas lá que edificavam. E Deus foi falando ali no coração, dia a dia, naquele lugar. E o Senhor cospe no chão. Se fosse hoje, você está com uma situação, o pastor Basílio vem aqui, cospe no chão. Eu que longe, pastor, era isso não. Isso aconteceu naquele tempo. Fez um tour ali com barro, passou nos olhos dele, enviou ele ao tanque de Siloé, ele lavou, e ele começou a enxergar e a ver. E era cego de nascença. Tem coisas que Deus ele faz no natural, e tem coisas que Deus ele faz no sobrenatural. O que é o sobrenatural? É aquilo que nós não imaginamos, que não é uma coisa natural. É natural alguém cuspir na terra, meu irmão? Jesus ele teria poder para falar assim: abra os seus olhos e veja? Teria. Jesus teria poder só para estender as mãos e colocar nos olhos dele sem precisar fazer nada ali? Teria. Mas ele fez de outra forma. O que nós entendemos sobre isso? Que o agir e a forma é de Deus. Nós, como homens e mulheres de Deus, temos que entender: quando Deus ele tem um propósito de fazer algo sobre a sua igreja, sobre a minha vida, sobre a sua vida, pastor Márcio, pastor Basílio, Tati, aleluia, irmão Júlio, o Senhor ele age de forma individual, e ele faz coisas que nós ficamos: por que foi desse jeito? Porque o Espírito Santo, quando nós conduzimos, quando nós oramos aqui no começo desse culto e demos a liberdade, eu isento a minha pessoa e dou a liberdade para que Deus assim faça. Uma vez eu vi uma pregação de uma mulher de Deus, e que ela falou assim: se no momento da oração por cura, você está com vontade de levantar desse banco, e você dá uma corrida ali até do outro lado da rua ali e voltar, faça isso. Faça. Desde que seja direcionado no Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que as coisas de Deus para o mundo são loucuras. Às vezes as pessoas não entendem. Eu jamais questionei algumas manifestações que ocorressem dentro da igreja, porque eu tenho que ter certeza se aquilo é do Espírito Santo ou se é da carne, se é do homem. Tem muitas manifestações que acontecem por aí nos dias de hoje, que vem da carne e não vem da direção do Espírito Santo de Deus. Mas quando é a direção do Espírito Santo de Deus, as coisas acontecem, as coisas elas fluem naturalmente, as coisas começam a ter um mover na área celestial, e começa a atingir as pessoas, e a igreja é impactada, e sua vida é impactada, no momento da oração, no momento do culto, no momento do louvor, antes mesmo da ministração, você já é curado, porque o Espírito Santo de Deus ele faz da forma dele. É por isso que esse momento do louvor é um dos momentos mais importantes, porque o Senhor também ele cura no meio dos louvores. A Bíblia fala que ele habita no meio dos louvores, e se ele habita no meio dos louvores, assim o mesmo Deus que cuspiu no chão, assim o mesmo Deus que colocou as mãos sobre o leproso, ele é o Deus que cura no meio dos louvores. Ele é o mesmo Deus que cura no meio da palavra. Ele é o mesmo Deus que cura na hora do dízimo, porque ele conhece aqui dentro. Ele conhece aqui dentro, ele sabe lá dentro de você, sabe? Não tenta fazer
uma média com o Senhor, fazer nada para ninguém, porque Ele te conhece assim como você é, e assim Ele quer te usar. Aleluia! E o cego de nascença, ele voltou a enxergar, e depois houve muitos questionamentos. Não vamos entrar aqui na história toda, que os fariseus se levantaram contra, questionando: mas como que pode? Quem que é esse homem que fez isso? Pois você lê a história lá na casa de vocês, vocês vão ver que ele foi muito questionado, os pais foram questionados pelos fariseus. Aleluia! Prossegue, Júlio, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E também nós vemos que ele foi suficiente, aleluias, para Pedro, no momento que esteve diante com o mendigo. Na verdade, Pedro e João, que estavam entrando, o apóstolo Pedro e João, na porta do templo. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande, levanta e ande. Deus manda você levantar e andar. O Senhor ele tem enfatizado isso à igreja nos últimos meses. Saia da zona de conforto, levanta e ande. Às vezes os seus passos estão tão difíceis por algumas situações, mas o Senhor manda você prosseguir e você olhar para frente. Aquele leproso, ele não podia voltar lá mais atrás, ele não podia voltar ao leprosário, porque a natureza do leprosário é infecção, é doença. E ele tinha que dar prosseguimento, porque se ele fosse voltar lá para pegar os seus objetos, os seus interesses, as coisas que foram todas com ele, ele corria o perigo de ser contagiado novamente. E Jesus manda o quê? Andar. E a palavra nos ensina, irmão, que muitas das vezes nós somos já curados. Nós somos curados. Só que muitas vezes tem pessoas que voltam lá o leprosário e se contagia de novo. Eu não sei o que você está passando, você que nos assiste em casa, qual que é o seu problema, qual que é a infecção, qual que é o vírus, qual que é, o que está te atingindo? Se o Senhor já te curou, não volte lá mais. Às vezes você recebe alguma coisa no celular e você vai lá e abre. Em vez de você deletar, você consome aquilo. E automaticamente você volta à doença. Você volta para a raiz do problema onde você se encontrou. Sendo que Jesus já foi suficiente e Jesus já te curou. Não volte mais atrás, porque Ele foi suficiente na sua vida. E nós vemos que Pedro, nessa passagem do versículo 6, ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Nós vemos aqui o princípio da autoridade da palavra que sai da nossa boca. Você imagina você passando diante de uma situação qualquer, diante daquela rua, e você vê lá uma pessoa decaída lá. Vou um pouquinho mais fundo ainda, porque eu já ouvi um testemunho referente a isso. Meus avós eram dessa denominação, com 80 e poucos anos, ficaram anos e anos na igreja Deus e Amor do pastor Davi Miranda. Acho que acredito que todos conhecem aqui, já falecido Davi Miranda, que Deus levou para a glória dele. E meu avô contava um testemunho, que esse homem, como era criança ainda, foi usado por Deus.